Olá pessoal, eu sou a professora Juliane Gatsi e hoje estaremos conversando sobre intertextualidades, se preparando para o Enem de 2023. Então vocês já devem ter ouvido falar sobre esse assunto. Não é um assunto difícil, não é um assunto que causa muita intriga entre os alunos, porque é algo bastante simples de discutir. Se vocês leem textos, se vocês estão habituados a se deparar com textos no seu dia a dia, então provavelmente vocês já sabem ou vocês já viram e às vezes não sabem denominar. Então, vamos discutir um pouquinho sobre a intertextualidade e quais os tipos, de que forma que ela aparece no texto, ok? Então vamos lá. A intertextualidade é um recurso utilizado entre textos que estabelece um diálogo entre eles, sejam da mesma natureza ou não. Por exemplo, a intertextualidade entre um texto escrito e um visual. Então, é a relação que acontece entre esses textos. Ela é muito empregada na literatura, por exemplo, na música, na pintura, na televisão, bem como na linguagem coloquial. Às vezes, conversando, a gente cita outros textos, cita outras fontes, e às vezes a gente nem percebe, mas isso é muito corriqueiro, visto que muitas vezes estamos criando um texto ao referir-se a outro. Então, o que a gente fala nunca vem apenas da gente, sempre tem base em uma outra fala, em uma notícia que a gente viu, em algum post da rede social, ou na fala de outra pessoa que às vezes passou uma informação para a gente e a gente passa para outras pessoas. Então, sempre a nossa fala tem um embasamento que não vem de nós mesmos, ok? E para que ela ocorra, é necessária a existência de um texto que influencie a produção deste, como eu já falei, denominado de texto-fonte, ou seja, aquele em que o autor se inspirou para fazer a referência. Em resumo, a intertextualidade é a criação de um texto a partir de outro já existente. Então, basicamente, a definição de intertextualidade seria isso. É a criação de um texto a partir de outro. Ela não vem do zero, ela tem base em um texto que já existe previamente. Então, de acordo com a referência utilizada pela intertextualidade, ela é dividida em dois tipos, a explícita e a implícita. Nota-se logo, na explícita, o intertexto na superfície textual, ou seja, geralmente a citação da fonte original. Então, como o próprio nome diz, ela é fácil de reconhecer, porque ela é explícita. E a implícita não se encontra de imediato o intertexto aplicado, ou seja, é necessário maior atenção do leitor, uma vez que não aparece a citação do texto-fonte. Então, a implícita já fica um pouco mais difícil da gente reconhecer, mas é possível de ser reconhecida. Então, na intertextualidade explícita, só para exemplificar para vocês, eu trouxe um trecho do poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade, e um trecho do poema Até o Fim, de Chico Buarque, só para vocês perceberem como que acontece a intertextualidade aqui, e como ela é bastante explícita. Então, no primeiro, quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. E no segundo trecho, diz assim, quando nasci, veio um anjo safado, o chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Então, a gente percebe a relação, né? O primeiro trechinho do poema Sete Faces de Carlos Drummond, ele veio primeiro. Então, ele foi criado pelo poeta, e o segundo trecho de Chico Buarque foi uma intertextualidade com base no texto no primeiro poema. Então a gente percebe como a relação é bastante estreita. É bastante nítido ali as palavras, né? A forma como começa o poema. Então um é embasado no outro.
E a implícita, eu trouxe um trecho da música Ai Que Saudade, da Amélia, de Ataúlio Alves e Mário Lago. Então fala assim: ai meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia: meu filho, o que há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia que era mulher de verdade. Em comparação ao trecho da música Desconstruindo Amélia, da cantora Pitty, que diz assim: e eis que de repente ela resolve então mudar, vira à mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva nem objeto, já não quer ser o outro, hoje ela é também. Então aqui a gente já percebe uma intertextualidade implícita, porque o trecho da música aqui nessa parte, ela não é uma, digamos assim, uma cópia do primeiro, ela não tem a mesma estrutura, então por isso que é um pouco mais difícil de reconhecer, mas a gente percebe no assunto da música que faz referência à primeira música da Amélia. Então essa é uma intertextualidade implícita nesse sentido, de falar do mesmo assunto, de remeter a Amélia, mas enquanto que a estrutura do texto vai ser um pouco diferente, não vai se assemelhar tanto à da primeira. Então vamos lá. E nós temos algumas classificações da intertextualidade. Então eu vou começar apresentando algumas aqui para vocês. E o restante eu apresento na próxima aula. Só arrumar a câmera aqui, pronto. Então veja, vamos ver as principais tipos de intertextualidade e os exemplos. A primeira diz respeito à paródia. O termo paródia vem do grego parodes e significa um canto, poesia, semelhante a outro. Trata-se de uma imitação burlesca muito utilizada nos textos humorísticos, onde o sentido é levemente alterado, geralmente pelo tom crítico e o uso da ironia. Então, exemplo de paródia. Texto original. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. De Casimiro de Abreu. E o texto parodiado. Ó, que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, das horas, de minha infância, que os anos não trazem mais. Então a gente percebe ali levemente uma mudança. A intertextualidade se baseia, né, no todo da trecho original e faz uma leve mudança. Então ocorre aqui de forma bastante sutil. É claro que em alguns outros textos a paródia vai aparecer de forma muito mais acentuada, porque tem como objetivo trazer a graça, trazer o riso. Então vai trazer uma imitação mais burlesca, ou seja, fazer com que o trecho copiado, parodiado, seja mais engraçado do que o original. Ok? Continuando, então, temos também a paráfrase, que é o termo paráfrase vem do grego paráfrases e significa a reprodução de uma sentença. Ela faz referência a um texto reproduzindo o outro sem que a ideia original seja alterada. Então, a paráfrase ela faz uma semelhança, né? A gente usa muito esse tipo de intertextualidade em textos científicos. Quando a gente vai fazer uma dissertação, quando a gente vai fazer uma resenha, um resumo. Então, geralmente a gente utiliza esse recurso que é bastante... ele ajuda muito a trazer a ideia do autor do texto original, mas sem copiar, sem fazer o plágio. Que isso é um assunto que a gente vai discutir mais ao final, mas é bastante chato, então tem que tomar muito cuidado quando for fazer o tipo de intertextualidade para não cair
né, nessa questão do plágio, da cópia, ok? Então, aqui no exemplo da paráfrase, nós temos o texto original, A Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Provavelmente vocês já viram nos livros didáticos ou em algum lugar. E diz assim: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então é bastante famoso esse poema. E aí o texto parafraseado ficou assim: Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então esse é um trecho parafraseado de Carlos Drummond de Andrade no texto Europa, França e Bahia. Então, assim, a paráfrase visa trazer o mesmo conteúdo do que o texto original tem no seu âmago, mas de uma forma que não copie, né? Esse não é um trecho muito certo de usar, né? Copy. Mas só para vocês entenderem, só para que fique mais claro, você não deve copiar as palavras, claro, mas trazer o âmago do texto original que o assunto ali trata de uma forma que fique fácil do leitor entender e que permita que ele veja, olha, não foi plagiado o texto original, mas foi bastante representado de forma clara, de forma sucinta, ok? E aí nós temos também a epígrafe. O termo epígrafe vem do grego epigrafe, que significa escrita na posição superior. Ela é muito utilizada em artigos, resenhas, monografias e surge acima do texto, indicado por uma frase semelhante ao conteúdo que será desenvolvido no texto. Exemplo de epígrafe utilizada num artigo sobre educação. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. De Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Então, a epígrafe é bem tranquila, é bem fácil da gente perceber no texto. Geralmente também usada em textos científicos, como artigos, resenhas, dissertações, entre outros. E ela serve para trazer assim, uma frase que dê impacto ao assunto que você vai tratar no texto, sobre o mesmo assunto, claro, isso é óbvio, e serve para dar um começo ali, dar uma ideia para o leitor sobre o que será falado. Então, no caso do exemplo aqui, é uma epígrafe sobre educação e o artigo vai tratar sobre educação. Então, não pode ser uma epígrafe que é só uma frase que eu gostei e eu vou colocar. Não, ela tem que ter a relação com o que vai apresentar no texto em seguida, com o que você vai escrever, e enfim. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa primeira aula sobre intertextualidade. Espero que tenha ficado claro o que ela é e alguns dos exemplos, né, tipos de intertextualidade. Nós voltamos na próxima aula com o restante dos tipos de intertextualidade, ok? Então, por enquanto é isso. Obrigada, pessoal, e até a próxima aula.